Queridos irmãos, que a paz de Jesus seja sempre uma constante em nossos corações. Nós vamos aproveitar hoje, que nós estamos começando o ano, vamos fazer revisão de algumas coisas que a gente passa sem tomar conhecimento. Geralmente, no fim do ano, no começo do ano, todos nós somos convidados, pela própria circunstância das convenções humanas, a recomeçar o nosso ano com propósitos novos, com possibilidades novas, com desejos novos. E a humanidade, o ser humano, desenvolveu uma série de crendices em torno disso, que é muito curioso. A gente inclui na nossa dieta alimentar de fim de ano algumas comidinhas especiais, porque dá sorte. Quem está à beira do mar tem que pular 7 ondinhas, depois tropeça nas ondas da vida. Mas vai pulando as ondinhas assim mesmo, porque acredita que dá sorte. E a gente inventa uma série de coisas, para desviar a rigor a nossa atenção das coisas que são realmente importantes. Então, é bom a gente, de vez em quando, tomar pé das coisas, de saber o que realmente acontece conosco. E eu, então, resolvi, num dia, por talvez sugestão de alguém do mundo espiritual, a gente nunca sabe de onde vêm as ideias. A gente sempre pensa que é da gente, mas é difícil. A ideia boa só vem dos espíritos bondosos. Da gente só vem as ideias que não prestam. E, no final, nós começamos a pensar sobre o que nós somos na Terra, Como é que nós estamos? O que representa a nossa vida? O que acontece conosco? A gente já tem lido, tem estudado, tem aprendido, e a gente sabe que uma das leis fundamentais da natureza é a lei de evolução. E isso é bastante chamativo para nós, porque a gente não se dá conta que a evolução segue o seu curso e quase sempre nos carrega junto, Então eu queria, para começar, mostrar um pequeno vídeo que fala um pouco sobre os movimentos da Terra, porque afinal de contas nós somos habitantes desse planeta, estamos assentados nele e não tomamos conhecimento a rigor das coisas que acontecem por conta disso. Então eu vou tentar mostrar para vocês um filminho que fala sobre os movimentos da Terra. Ele está narrado em português de Portugal. Por movimento de rotação. Uma rotação completa sobre o seu eixo demora cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, determinando assim a sucessão dos dias e das noites. Enquanto gira sobre si mesma, a Terra gira também em torno do Sol a uma velocidade orbital média de 30 km por segundo, definindo uma trajetória elíptica ao longo de 930 milhões de quilómetros. O Sol ocupa um dos focos dessa elipse, estando a uma distância média da Terra de cerca de 149 milhões e meio de quilómetros. Este movimento é designado por movimento de translação, demorando uma volta completa 365 dias, 48 minutos e 46 segundos, determinando assim a sucessão dos anos. Devido à inclinação da Terra sobre o plano da eclíptica, os dois hemisférios não estão igualmente expostos à luz solar durante todo o ano. A 21 de março, a inclinação da Terra permite que ambos os hemisférios recebam a mesma quantidade de luz solar. Inicia-se no hemisfério norte a primavera e no hemisfério sul o outono. Este período dura 92 dias e 20 horas. A 21 de junho, a Terra prepara-se para atingir o seu ponto de maior inclinação face ao Sol. O hemisfério norte recebe mais diretamente a luz solar do que o hemisfério sul. Inicia-se no hemisfério norte o verão e no hemisfério sul
O inverno. Este período dura 93 dias e 15 horas. A 23 de setembro, a Terra volta a receber a mesma quantidade de luz solar em ambos os hemisférios. Inicia-se no hemisfério norte o outono e no hemisfério sul a primavera. Este período dura 89 dias e 19 horas. A 22 de dezembro, a Terra prepara-se para atingir o seu ponto de menor inclinação face ao Sol. O hemisfério norte recebe menos luz solar do que o hemisfério sul. Inicia-se no hemisfério norte o inverno e no hemisfério sul o verão. Este período dura 89 dias. Bom, aula de geografia, né? Mas vocês observaram nesse movimento que a gente pode... Não, isso aqui... Que a gente pode ver aqui, sintetizado rapidamente, que a gente é carregado pelo nosso planeta. A rigor, nós somos terronautas, não é? Nós estamos num corpo celeste, que a gente conhece com o nome de Terra, e esse planeta, além de ser um planeta lindo, do sistema solar, é o único que abriga as condições para a vida biológica que nós conhecemos. E nós estamos aqui, né, caminhando com esse planeta sem perceber o que acontece conosco ao longo de um ano. Então a gente findou um ano, está começando outro. Esse ano a gente ganha um dia a mais por causa do ano bissexto. A razão disso é porque a Terra, ao girar em torno do Sol, concomitantemente com o movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo, a gente passa 365 voltas completas da Terra em torno de si, mais um quarto de volta, enquanto dá a volta completa em torno do Sol. Então, um quarto significa que depois de 4 anos, a gente tem que somar um dia a mais, porque dá 24 horas de novo, né? Por isso que a gente tem o ano bissexto. Esse ano é ano bissexto. Então, a gente tem um dia a mais para fazer coisas boas. Tá certo? A gente pode fazer coisas ruins também, mas a gente tem para fazer coisas boas. Muito bem. Aí eu fiquei curioso pensando nisso e me perguntei quantos quilômetros a gente anda carregado com a Terra. Não é? A gente sai daqui, pega o carro, vai em Araraquara, anda 40 quilômetros. O meu genro pegou o carro dele, foi para Vitória, de São Carlos a Vitória. Andou da ordem de 1.300 quilômetros. Não é? Gastou 2 dias de viagem para fazer isso. Então a gente tem algumas distâncias que a gente faz sobre a superfície da Terra, mas não se dá conta de que a gente anda muito, muito mais do que a gente imagina. Então imagine o seguinte, que a gente está aqui no Brasil, né, nesse pontinho aqui, que a setinha está mostrando, e a Terra está girando em torno do eixo dela. Quando ela dá uma volta, como a gente está perto do Equador, a gente faz quase que a circunferência da Terra em um dia. Em um dia a gente roda, né, junto com a Terra e caminha o comprimento da circunferência da Terra. Quantos quilômetros tem isso? Daqui um pouquinho a gente vai mostrar as contas, tá certo? Mas, curiosamente, enquanto a gente vai sendo carregado pela Terra nesse movimento, ela vai andando também na trajetória em torno do Sol. A distância do Sol até a Terra é de 150, mais ou menos, 150 milhões de quilômetros. Então a gente faz quase um círculo,
é um círculo levemente deformado, uma elipse, um círculo em torno do Sol durante um ano. Esse círculo tem um raio da ordem de 150 milhões de quilômetros. Quanto a gente anda? Nós vamos fazer a conta daqui um pouquinho. Curiosamente, não é? O nosso Sol está metido dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Está mais ou menos nessa posição aqui. A nossa galáxia é uma galáxia espiralada, tem um bojo de concentração de matéria muito grande e luminosa no centro. A gente está a 30 mil anos-luz do centro da galáxia. E essa galáxia roda como um disco, né? Como um prato dos discos de LP que já nem está na moda mais. Roda e dá uma volta carregando o Sol, carregando o sistema planetário, portanto carregando a Terra, e em torno desse centro comum da nossa galáxia, em 250 milhões de quilômetros. Quer dizer, na verdade, 250 milhões de anos para dar uma volta completa. Então, há 250 milhões de anos atrás, a gente estava na volta anterior, nós não estávamos, porque nós somos homens, e a gente estava na fase da era dos dinossauros. Então, a gente era dinossauro. Nós, como princípio inteligente que desenvolvemos na Terra, na volta anterior, a gente era dinossauro. A gente vivia brigando pelas comidas, por aí afora. Como nosso sistema solar, né, nosso sistema planetário, tem da ordem de 4,6 bilhões de anos, se a gente pegar esse número e dividir por 250 milhões, a gente vai ver que nós estamos na 20ª volta. Nós não, a Terra. Né? Porque nós não éramos ainda. Curiosamente, nesse tempo atrás, em que começou o nosso sistema planetário, Jesus já era espírito angelical, e toma como responsabilidade sua, pedido, né, de Deus, o Criador, a responsabilidade de conduzir o nosso planeta, junto com outros espíritos crísticos que dirigem o sistema solar, que fazem parte de uma assembleia de espíritos luminares que dirigem as estrelas vizinhas, entre elas o nosso Sol, Sírius, são várias estrelas vizinhas que estão aí próximas umas das outras. Esses espíritos assumem a responsabilidade da condução dos sistemas planetários dessas estrelas. E Jesus assumiu a responsabilidade de conduzir o nosso planeta há 4,6 bilhões de anos atrás. Isso significa que Jesus não evoluiu na Terra, porque quando a Terra é formada, ele já era espírito angelical. Como a nossa Terra tem 4,6 bilhões de anos, isso significa que ele evoluiu num outro sistema planetário que pode nem existir mais. Porque daqui a 1 bilhão de anos o nosso planeta já vai começar a sofrer a expansão do Sol e por isso não abrigará mais a vida biológica. Então ele tem menos de 1 bilhão de anos para virar espírito superior.
São coisas interessantes da gente aprender, de saber, não é? Que nós fazemos parte de um sistema maravilhoso criado por Deus e que a gente, pela lei de evolução, vai sendo carregado nesse processo até a gente adquirir a consciência de que nós não precisamos ser carregados, a gente pode se carregar. E isso é que é o fantástico. Tá certo? Então vejam, a gente também anda, por isso mesmo, durante um ano, um pequeno trecho dessa trajetória. Quantos quilômetros? Vamos fazer as contas. A gente sabe qual é a velocidade, dá para fazer as contas de quantos quilômetros a gente percorre em um ano. Curiosamente, há uns 20 e poucos anos atrás, os cientistas, fazendo estudos da radiação de fundo do nosso universo, eles descobriram que a nossa galáxia Via Láctea viaja na direção de um aglomerado de galáxias com a velocidade de 600 quilômetros em cada segundo. Essa eu não vou incluir, essa conta, porque é número demais. A gente já vai ficar perdido com os outros números. Imagina a gente saber que a gente é viajante galáctico. A gente, no começo, descobriu que era um viajante terráqueo. Depois, um viajante solar. Agora, um viajante em torno da nossa galáxia. E, ainda mais, a nossa galáxia viaja no espaço. Então, nós somos um viajante galáctico. E a gente fica pensando, será que os extraterrestres visitam a gente? A gente é extraterrestre, a rigor, não é? Porque a gente está numa nave espacial que nos abriga, viajando pelo universo, comendo uma quantidade enorme de quilômetros por ano, sem se dar conta. Brigando por causa de bobagens. Não é? Quem fica com as briguinhas minúsculas, esquecido que a gente é um viajante galáctico. Não é impressionante isso? A nossa pequenez ainda é tão grandiosa que a gente, né, como diz o povo por aí, só fica olhando para o umbigo. Eu acho que o umbigo a gente não olha não, porque é difícil ver o umbigo. Né? E as pessoas são mais gordas, têm mais dificuldade ainda, coitadas. Né? A gente fica olhando para o pé, né? Para o chão, para o próximo passo que a gente vai dar, despreocupados com a meta que a gente tem que ir atingir. Isso é que é curioso. Nós somos ainda criaturas pequenas. A gente sequer sabe imaginar a grandeza desse Espírito Jesus, que é o nosso diretor espiritual, desde antes da gente existir, que planejou e movimentou as leis da natureza para fazer esse planeta lindo como ele é, que pudesse nos abrigar nas condições maravilhosas que a gente tem nesse planeta. A gente está longe de imaginar isso. A gente trata Jesus como se ele fosse o nosso empregado. Ah, Jesus, isso aqui eu não dou conta, você se vira, resolve isso para mim. Não é assim que a gente trata Deus, os espíritos bondosos? A gente corre aqui no centro, vamos ver se os espíritos dão um jeito de tirar essa dor do meu calcanhar, que eu não aguento ela mais. Ele tem dores para todos os lados. Não é assim? A gente esquece que a gente é integrante desse processo maravilhoso da criação divina. A nossa galáxia é uma galáxia muito bonita. Ela tem vários braços, né? Que a gente vai mostrar aqui. Numa outra imagem, se a gente pudesse ver a nossa galáxia de cima para baixo,
a gente a veria exatamente desse jeito aqui. Aqui está o Sol, nesse ponto, a 30 mil anos-luz. Se vocês pegarem a distância daqui até aqui, o diâmetro da nossa galáxia é da ordem de 100 mil anos-luz. O que significa que se a gente pudesse sentar num raio de luz, né? E começar uma viagem daqui, desse ponto, para atravessar para cá, a gente vai gastar 100 mil anos. E ela, vista de lateral, ela é como essa imagem aqui embaixo. Vejam, aqui embaixo a gente vê o bojo central dela e um rastro de luz que a gente chama de Via Láctea, porque parece que alguém andou derramando leite pelo céu, né? Esbranquiçado. Por isso é que ela tem esse nome de Via Láctea. A próxima galáxia vizinha nossa, de porte semelhante à nossa, é Andrômeda. Está a 2 milhões de anos-luz de nós. É a nossa vizinha. A nossa vizinha. 2 milhões de anos-luz. 2 milhões de anos viajando com a velocidade da luz. Nós, com o corpo, não podemos ir lá. Mas como espíritos livres, faremos isto. Um dia. Olha o que nos espera pela frente. Não é? A gente fica preocupado aqui. Ah, meu Deus, depois da manhã eu tenho que fazer isso e começa a sofrer por causa de 2 dias. 2 milhões de anos viajando com a velocidade da luz, a gente chega em Andrômeda, que é um pouco maior do que a nossa Via Láctea. Em vez de pouco mais de 100 bilhões de estrelas, ela tem quase 200 bilhões de estrelas. A nossa tem um pouco mais de 100 bilhões de estrelas. A gente acha, mas esse número é muito grande. Grande por quê? Quantos somos nós encarnados na Terra? 7 bilhões de cabecinhas, pensando bobagem. 7 bilhões de pessoas nós somos. A nossa família encarnada. Mas os espíritos bondosos dizem que nós somos pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos na nave terrestre. 7 bilhões encarnados e da ordem de 14, 15 bilhões de espíritos desencarnados. Tá certo? Em 1910, 1912, a gente era só 2 bilhões de encarnados. Nós aumentamos em 100 anos 5 bilhões de pessoas. Aqui com corpo de carne e osso. Somos nós que viemos do mundo espiritual. Desbalanceamos esse número, né? Porque era pouco mais de 20 bilhões, 2 bilhões encarnados, agora somos 7 bilhões, esvaziamos um pouco o mundo espiritual. É por isso que está essa confusão geral. Não é? Porque é um bando de espíritos vindo de todos os lugares, com histórias complicadas, vivendo juntos, querendo cada um tomar o seu quinhão a ferro e fogo nesse planeta. Porque a gente ainda não aprendeu, como essas estrelas todas aqui sabem fazer, girando em harmonia em torno da nossa galáxia, que a palavra-chave não é competição, mas sim cooperação, fraternidade, sentimento de solidariedade. Muito interessante isso, né? Muito bem, vamos ver essas contas. A esfera terrestre possui um raio, né? Nossa bola esférica Terra tem um raio de 6.366,7 quilômetros. É uma esfera
de quase 6.400 quilômetros de raio, o que lhe confere uma circunferência. Quem não fugiu da escola, é só pegar 6.366, multiplicar por 2 e pelo número π, vale 3,14. Fazendo essa conta, dá ordem de 40.000 quilômetros de perímetro na região do Equador. A gente está um pouquinho abaixo do Equador, a gente anda um pouquinho menos. Mas em cada volta, preste atenção às pessoas que estão fazendo dieta, né, para emagrecer. Nós andamos 40.000 quilômetros por dia, sem sair do assento. E a gente não emagrece. Porque o jeito de emagrecer é educar a boca. Educar a boca é educar o espírito. E educar o espírito a gente não quer. Porque é difícil. Exercer a vontade nossa. Não para controlar os outros, mas controlar a si próprio. Isso é difícil. Ah, quando eu vi, já tinha feito. Não é assim que a gente fala? Ah, mas me subiu um sangue, quando eu vi, eu descarreguei em cima tudo que era lixo que eu tinha por dentro. A gente só não usa a palavra lixo, mas foi isso que a gente descarregou. A gente não pensa, né, que a gente não está imóvel no espaço. Todos os dias nós damos 40.000 quilômetros de caminhada com a Terra, porque a Terra nos carrega, porque ela roda em torno do próprio eixo. Olha quanto a gente anda. Agora vamos fazer a conta em 365 dias e 6 horas, né, que é um quarto do dia. Porque deu esse número de voltas todas. É 40.000 vezes 360 e 6, né? Hoje eu ando bissexto, 366. Fazendo essa conta, a gente anda por ano, carregado pela Terra, 14.600.000 quilômetros. A gente andou isso ano passado. Alguém está cansado aí? Andou isso aí. Nós andamos. Veja só que coisa incrível. A velocidade orbital média da Terra no movimento anual de translação ao redor do Sol é de 107.244 km por hora. Não tem ninguém parado. Às vezes a gente brinca assim, parado é poste, né? Mas nem o poste está parado, porque está sendo carregado. Então, andando em volta do Sol, com uma velocidade de 107.244 km por hora, em um ano, a gente vai percorrer 930 milhões de quilômetros. Se você somar 930 milhões de quilômetros com 14.600.000, é o que a gente anda enquanto roda em torno da Terra e roda em torno do Sol. Por ano. Dá uma canseira, não dá? Mas é isso aí. A gente não vê, não se dá conta disso. Não se dá conta disso. Do mesmo jeito que quando a gente está na estrada, a 100 km por hora, e vem um carro e emparelha com a gente também a 100 km por hora. A gente olha para ele, oi, tudo bem aí? Parece que ele está parado em relação a nós. É que ambos estão indo à mesma velocidade. Mas se o indivíduo passar 160 km por hora pela gente, ele fala, nossa, aquele sujeito está correndo, né? Mas a gente esquece de olhar no próprio velocímetro. A gente, às vezes, é que está fazendo isso. Então, é interessante da gente tomar consciência de que nós estamos numa nave espacial viajando pelo céu. E isso não é difícil da gente acompanhar. É só a gente ter, pelo menos uma vez por mês, a coragem de, numa noite límpida, olhar para o céu no mesmo horário. 9 horas da noite. Por exemplo, escolha um horário.
E olhem para as estrelas. A gente vai ver que elas estão em posições diferentes, porque nós estamos vendo elas de posições diferentes, porque a gente está andando ao redor do Sol. Então agora, por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Pelas 9 horas, 10 horas da noite, se o céu estiver limpo, olhem para cima. Vocês vão ver 3 estrelinhas juntinhas que a gente chama de 3 Marias. De Maria elas não têm nada. Aquele é o cinturão da constelação de Órion. Órion é uma constelação bonita. Ela tem essas 3 estrelas, que é o cinturão de Órion. Órion é um guerreiro. Tem 2 estrelas abertas em cima e 2 estrelas abertas embaixo. Essa de cá e essa de cá são 2 estrelas das mais brilhantes no céu. Betelgeuse e Aldebaran. E a gente vê isso agora. Daqui 3 meses, vocês vão olhar de novo, vão ver se vai ver ela no mesmo horário. Daqui 1 mês, daqui 2, vocês vão ver que ela muda de posição. Quem está acostumado a olhar para o sul e ver o nosso famoso Cruzeiro do Sul, a gente vai ver que tem uma época do ano que a gente não consegue vê-lo. Porque o Cruzeiro do Sul é uma cruz. Se você pegar o braço maior e colocar 3 vezes, dá a posição do Polo Sul da nossa esfera celeste. No Polo Norte tem uma estrela, chama estrela polar. No Polo Sul não tem nenhuma estrela, então é um buraco vazio a olho nu. Se você botar um binóculo, vai ver que tem um monte de estrela. Mas ela, porque a Terra gira, a gente vai ver que o Cruzeiro do Sul vai fazer esse movimento em torno do eixo da Terra. Então tem uma parte do ano que ele está tão baixo que a gente não enxerga. Por que isso? Porque nós estamos mudando de posição em relação ao Sol. A gente está passeando pelo universo em torno do Sol. E a gente anda nesse passeio 930 milhões de quilômetros anuais. A velocidade do movimento solar no espaço, ou seja, a velocidade do Sol em relação às estrelas vizinhas, é de cerca de 19,5 quilômetros por segundo, ou 70.200 quilômetros por hora. E percorre, por isso mesmo, em um ano, um espaço de 616 milhões de quilômetros. É o Sol girando com a galáxia. 616 milhões, mais 930 milhões, mais 14 milhões e 600 mil, dá um total por ano aproximado de 1 bilhão 550 milhões de quilômetros que a gente é carregado pela bondade divina, pelo céu afora, por ano. Agora precisa ter vergonha, né, e dizer, ó Deus, pode me tirar do colo que eu já sei andar com as minhas pernas. Não é? Porque a gente é assim, a gente quando é criancinha e aprende a andar, a gente quer andar. Mas logo que as perninhas dói, a gente faz assim para a mãe pegar a gente. Não é? E às vezes acostuma, tanto que está com 6, 7, 8 anos, faz assim para a coitada da mãe carregar. Está todo escadeirado e ainda tem que carregar o marmanjão. A gente faz isso com Deus. Estamos escadeirando Deus, né? Porque tudo a gente quer que Ele resolva para a gente. Ah, meu Deus, dá um jeito nisso. Dá um jeito no meu chefe. Dá um jeito na minha sogra. Dá um jeito na minha mulher, um jeito no meu marido. Ah, arranja um príncipe encantado para mim, ou uma princesa. Está sempre substituindo o nosso trabalho, a nossa responsabilidade por um pedido. A gente não ora, a gente faz prece. Prece é pedir, não é? A gente está sempre pedindo. A gente nunca está dizendo, olha meu Deus, conte comigo, hoje eu vou fazer o possível para ser um sujeito, né, no capricho. A gente nunca reza assim. Alguém reza assim? Por favor, levante a mão.
a gente não sabe fazer isso. Porque a gente não percebeu aquilo que Jesus disse para nós. Deus nos dá tudo que a gente precisa. Só espera que a gente aprenda a usar. Não é? Mas a gente ainda gostaria de arranjar um empreguinho, né? De mastigar marmelada para doente. Tá certo? Porque a gente não quer fazer esforço nenhum. Então é muito complicado a gente chegar no fim do ano, começar um novo ano com o mesmo propósito. Ah, meu Deus, vamos ver se esse ano... Não fala nada se vai ver se esse ano. Analisa o ano passado e vê se fez o que prometeu. Se não fez, não promete nada não, porque não vai cumprir mesmo. Não é? Aprende a usar o seu dia da melhor forma possível. Basta isso. Porque se a gente fizer isso, a gente usa os 365 dias que a gente tem por ano direito. Mas a gente já está pensando no ano, não é? Ah, a nossa dieta todas começa segunda-feira, né? Porque no domingo não dá, né? Não é assim? Não é nada disso. A gente tem que criar para a gente a coragem de pensar como cidadão cósmico que a gente é. Nós não somos habitantes da Terra. Nós estamos habitantes da Terra. Porque um dia teremos que abandonar a nossa terrinha e sermos habitantes da casa de Deus, que é o universo inteiro. Só para vocês verem, olha que coisa fantástica. Isso aqui é um simples e pequeno aglomerado de galáxias. Não é de estrela não, gente. É de galáxias. Cada um desses pontos não, dessas manchas luminosas que a gente vê, é uma família de 100 a 200 bilhões de estrelas, carregando seus planetas, com os seus habitantes, com espíritos que nem nós, criados por Deus, caminhando para a perfeição. Não dá para ficar pensando no nosso pequeno problema, não dá? Não é? Se a gente ampliar a visão da cabeça da gente. Para que a gente conhece ciência? Para abrir os nossos horizontes de pensamento. Para a gente pensar maior, pensar grande. Pensar do tamanho do espírito. Porque o espírito é algo fantástico, sensacional, é isso que nós somos. Como é que a gente pode, não é, ser capaz de compreender tudo isso? A formiguinha não sabe fazer isso ainda. Mas a gente sabe. Nós somos cidadãos do universo, capturados num sistema planetário e num planeta, enquanto aprendemos a adquirir para nós mesmos a verdadeira liberdade de ir e vir, que é estar em sintonia, em consonância, com o conhecimento de causa, com as leis espirituais que nos governam, que são as leis divinas. Esse é o papel do Evangelho e da doutrina espírita, de mostrar para a gente isto, que nós somos espíritos, que existem leis espirituais que nos governam, que há uma lei fundamental por trás da criação divina, que é a lei de evolução, e que nós, enquanto não sabemos andar com as nossas próprias pernas, somos carregados pelas leis da natureza. Mas chega um momento em que nós temos que ganhar a nossa maioridade espiritual e aprender a andar com as próprias pernas. Isto é, adquirir os recursos do conhecimento,
do autocontrole, do controle das emoções, do sentimento, para podermos querer e fazer porque é possível fazer. Porque já conquistamos o direito de fazer. Os espíritos podem ir de uma estrela para outra? Os que ganharam a evolução para isso, podem. Temos exemplo disso? Temos. Aonde? Na literatura espírita, que nos traz essas informações. Na literatura evangélica, que nos traz essas informações. Jesus mesmo diz isso para nós. Nós somos filhos de Deus. Quando orardes, orai assim, Pai Nosso. Ele se inclui, que o Deus, o Criador, é o mesmo. E Ele é nosso irmão. E se Ele pode, e Ele diz, voltarei, despedindo dos discípulos, para a glória de meu Pai, onde eu estava antes que o mundo fosse fundado. Está lá no Evangelho de João. Moisés falava de mim. Jacó me conhecia. Abraão me conhecia. Mas ele fala dos espíritos que trabalharam numa civilização como a hebraica, porque ele aproveitou dos conhecimentos de todos os povos para ensinar os valores espirituais, as leis espirituais que nós precisamos conhecer. Quando Jesus diz assim, a cada um é dado segundo a sua obra, ele está dizendo, existe uma lei da natureza, lei de ação e reação, lei de responsabilidade, que cada um colhe aquilo que planta. Portanto, não adianta, quando estiver sofrendo, achar que é injustiça. Ah, mas eu sou tão bonzinho, nunca fiz nada de mal para os outros, por que eu estou sofrendo? Meu filho, agradeça a Deus por não lembrar. Porque senão você ia falar assim, só isso, meu Deus. Manda mais que eu mereço. Porque Deus é misericordioso também, não sobrecarrega os nossos ombros com peso maior do que a gente dá conta de carregar. Então, larga de moleza. Ah, está difícil, mas eu vou conseguir. Põe um sorriso no rosto e segue em frente. Que é isso que Jesus nos mostra. Está difícil, coroado com coroa de espinho, com a cruz nas costas. Está difícil, mas eu vou vencer. Leva a cruz até o ponto que, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E diz, obrigado, Senhor, porque eu venci o mundo. São lições de quem já sabe fazer. E que nos ensina. E quando a gente lembra para as pessoas, num momento confuso, que está lá a briga armada, fala assim, gente, mas Jesus, eu não sou Jesus. Claro que não é. Se fosse, não estava dando o show que está dando. Mas pode aprender com ele, meu Deus. Ele é o nosso guia e modelo. É isso que a gente precisa entender. Não precisa de religião partidarista. Aí não precisa construir templos, não precisa fazer nada disso, porque isso tudo vai ser destruído. Alguém já fez alguma visita à Europa e foi em Roma? Cadê a Roma dos Césares? Virou um amontoado de pedra. Não tem nada, né? Só lembranças tristes. Na maioria das vezes, lembranças tristes. Pois tudo isso vai ser dizimado um dia, porque a Terra é um planeta material, transitório. O nosso planeta foi feito de átomos, forjado em estrelas, que já explodiram há muitos bilhões de anos atrás. Nosso corpo é resto de estrelas. Chique, né? Mas tem gente que põe um terno, uma gravata, acho que está mais chique do que os outros.
os átomos foram feitos do mesmo jeito. Até das roupas. Não é? Não é isso que tem valor. O que tem valor é aquilo que Jesus disse, não é o que entra pela boca, que faz mal ao ser humano, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca sai do coração. E o que sai do coração mostra de que ele está constituído, quais são os sentimentos que a pessoa tem. São lições de 2000 anos e a gente fica discutindo o sexo de anjo. Qual a igreja que é mais bonita, qual é a que dá mais dinheiro, qual é que vai levar mais para o céu. No final de contas, nenhuma delas vai levar ninguém para céu nenhum. Céu a gente já está. Porque passear por uma galáxia já está no céu, não está não? Nós já estamos no céu. Mas a gente fica discutindo e brigando por um lugar no céu da boca da onça. E aí ficamos nos agredindo uns aos outros. Vocês são capazes de contar quantas galáxias tem aqui? Isso é só um olhico de nada do Hubble. Quando você muda ele um pouquinho assim de posição, você vê outro tanto desse. Muda mais um pouquinho, outro tanto desse. Vai mudando e vai ficando cansado de ver galáxia. Porque isso é a criação divina. É esse Deus grandioso que a gente não faz ideia, que a gente amesquinha na nossa casa. Que a gente pede para Ele dar um jeito naquele que está incomodando a gente. Como se aquele não fosse filho dele também. A gente comete absurdos os mais variados, porque a gente não concebe ainda o que é o ser espiritual, o que é a criação divina, o que é Deus. Isso está ainda longe do nosso alcance. A gente chega a ser atrevido e dizer, eu não acredito em Deus. A gente não precisa de Deus. Parece até os filhos de hoje, né, que estão às custas dos pais e diz que não precisa dos pais e nem pediu para nascer. Não pediu não, implorou de joelhos. Porque a gente só está encarnado aqui porque a gente conseguiu vencer o vestibular da reencarnação. Não é? Você tem pouco mais de 20 bilhões de espíritos. Tem muita gente querendo nascer aqui. Como é que a gente ganhou esse espaço, essa vaguinha? Não é? Não foi fazendo a prova do Enem, nem falsificando ela. A gente está aqui por concessão da bondade divina, porque progredir através da vida física é mais rápido do que progredir no mundo espiritual. A gente só sabe avaliar o que a gente já tem dentro da gente no corpo. Sabe por quê? Porque no corpo a gente esquece do mundo espiritual. Alguém aí lembra de que colônia veio? Foi Nosso Lar, foi Alvorada, foi alguma outra? Ninguém lembra. Nós não lembramos. Mas viemos. Porque os espíritos nos ajudaram a reencarnar. Então a gente nasce no corpo, pega um cérebro, um disco rígido, limpo, sem memória, e começa a pôr memória nele, através dos sentidos e da vivência da gente. As lembranças do passado, às vezes, não é? Transbordam no momento de emoção mais forte, ou no momento de desprendimento do corpo físico. São raros esses momentos. Eles não são tão frequentes. Mas como a gente é o dono do cérebro, desses 70 bilhões de neurônios que nos obedecem, a gente vai marcando neles as experiências que a gente tem e, obviamente, trazendo para eles, da nossa intimidade, as facilidades já conquistadas
Por isso que um gosta mais de música, outro gosta mais de matemática, outro gosta mais de ficar sentado vendo televisão, não é? Cada um gosta de uma coisa diferente. Porque isso é a conquista de cada um. Então não adianta o pai falar assim, meu filho, você tem que ser igual ao seu irmão, que estuda matemática e só tira 10. Não, esse aqui tira 10 em música, esse 10 em matemática, mas 0 em matemática e 0 em música. Porque eles não têm essa experiência ainda. Tem que adquirir através do esforço. Não tem gênio. Não existe gênio. Gênio é a visão distorcida do nosso olho, porque não enxerga no indivíduo que mostra a genialidade a história de conquista que está escondida. Então é muito fácil a gente, no corpo físico, esquecer das coisas do mundo espiritual, até dos nossos propósitos, das promessas que a gente fez, de levar uma vida direita, digna, correta, que eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Porque quando a gente quer nascer, a gente promete tudo. É igual assim, mãe, se você me der uma viagem à Disneyland, eu faço tudo que você quiser. Né? A gente é assim, descarado. E aí os espíritos falam assim, ó, mede aí as coisas para ver o que ele dá conta. Porque tudo que ele está falando é bobagem, só vai fazer um pouquinho. O André Luiz diz que quem consegue cumprir 70% do projeto espiritual que fez antes de reencarnar, é tão fantástica essa conquista que ele é considerado completista. Sabe o que significa ser completista no mundo espiritual? Que completou praticamente a tarefa e agora pode escolher a vida que quiser levar. Ganha o direito de. Ganha uma bolsa de estudo, né? Para ir para onde quiser. Olha só. E ele diz que a grande maioria das pessoas não chega a atingir 30%. Somos nós. A grande maioria somos nós. Sobrou para a gente. Não é? Então, o que é? Como é que a gente faz para se conhecer nessa história? Tudo que sai de dentro da gente é a gente. Quando alguém nos ofende e a gente revida, aquilo está lá dentro. A gente fala assim, não está em mim, quando eu vi, eu fiz. Não está em você, onde está então? Está lá dentro, meu filho, escondidinho, debaixo do cobertor. Você deixou escapar na hora da raiva. Estava só contido pelas conveniências sociais. Porque a gente quer parecer aos olhos dos outros bonzinho. Então a gente até vira hipócrita. Porque faz as coisas que a gente acha que não deve fazer escondido. Não é? E no meio dos outros a gente está santinho. Na minha casa a gente teve sempre um monte de filhos, 7 filhos. Quando aparecia uma coisa mal feita, quem foi que fez isso? Eu não fui. A gente ouvia 7, eu não fui. Aí eu tive que inventar. Eu tenho um filho que chama Gasparzinho. Ele é o culpado de tudo. Não foi você? Então foi o Gasparzinho. Até que a família vai indo embora e tal, a gente vai e acaba descobrindo quem é o Gasparzinho. Porque geralmente, quando aquele que sai não acontece mais, o Gasparzinho já foi embora. E a gente é meio tipo Gasparzinho na nossa vida. Porque a gente não quer olhar para dentro da gente com a honestidade que a gente precisa olhar. Esse ato é o famoso conhece-te a ti mesmo, que a gente deve exercitar. Criança é legal, na fase infantil elas são assim, né? Você dá um doce para ela assim, mãe, não gostei. Aí você dá um doce para a visita, ela come, tá uma maravilha. Quando sai lá fora, tá, que droga de doce. Né? Mas a criança não, se não gostou, eu não gostei. A gente é assim. Convencimento, né? Condicionamento social. A gente não tem coragem de dizer, olha, está muito bem feito o doce, mas para o meu paladar não serve. Porque o meu paladar não é igual ao do outro. Cada um tem o seu paladar. E o outro não pode ficar ofendido com isso, não. Se ficar, é porque o orgulho está supitando pelas orelhas. Porque a gente tem que respeitar o direito dos outros. Tem gosto diferente, opinião diferente, pensamento diferente, sentimento diferente.
Mas a gente é tão atrevido com esse negócio que a gente fala assim, eu no seu lugar faria isso. Quer dizer, como é que a gente pode ocupar o lugar de uma outra pessoa? Para ocupar o lugar de uma outra pessoa, você tem que pensar como ela, sentir como ela, agir como ela. Então vai fazer a mesma bobagem. Não é? É melhor dizer, olha, no seu lugar, não sei o que eu faria, porque eu ainda não me conheço. É mais honesto. Mas a gente já vai dizendo logo, fulano de tal, isso aí eu conheço como a palma da minha mão. Não é? Quantas linhas você tem na mão? Aí a pessoa nunca olhou na mão e fala uma bobagem dessa. Não conhece a mão. Então, pelo menos, fala uma verdade. Conhece a pessoa com uma palma da mão. Isto é, não conhece. Em outras linguagens. Então, vejam, nosso propósito é a gente descobrir essa realidade espiritual que a gente é. Pensar que a gente está num programa lindo de evolução. Num planeta maravilhoso que a gente deve cuidar dele. Apreciar as belezas dessa viagem, desse cruzeiro fantástico que a gente faz todo ano, e ser o melhor passageiro dessa viagem. Fazer o esforço de ser o passageiro camarada, compreensivo, paciente, que faz o melhor que pode, que reconhece as suas próprias limitações e respeita as limitações dos outros. Se a gente fizer assim, a gente vai embora, a gente acelera o processo de evolução. Porque a gente não se compromete com o erro que nos segura no ponto do erro. E quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica gravitando em torno daquele erro durante muito tempo, até resolver aquele problema. Depois que resolve, é que a gente tem liberdade de sair para continuar o nosso progresso espiritual. A gente aprende isso nos romances espíritas, porque a gente vê o indivíduo na encarnação seguinte sofrendo as consequências da encarnação anterior, que ele engendrou para ele mesmo lá. E aí ele quer fazer outras coisas, mas não pode, porque está preso no compromisso. Ontem mesmo nós tivemos a visita de uma moça que trabalhou conosco um tempo, casou para ser feliz. Qual a moça que não casa para ser feliz? Tem alguma aí? Realista? Não tem. Casou para ser feliz. Primeiro filho, com problemas neuronais. Certo? Demorou a casar. Casou. Aí veio um filho com problemas, de formação cerebral. E está num desespero agora, a menina já tem, 8 anos, 9 anos, e está difícil a vida dela. E a gente fica pensando, como é que é? A gente casa para ser feliz. E acha que vai ser a maravilha a vida da gente com o parceiro ou com a parceira. Esquece que isso é fantasia de quem ainda não tem merecimento. Porque nós ainda não temos esse merecimento. Você vai perguntar, por que ela teve essa filha? Quem é essa filha? Qual é o espírito que está ali? Vai lá atrás e vê tudo engendrado numa máquina de agressões e violências do passado. Agora estão juntos para se recomporem. Então ela está num trabalho de reconstrução dos erros do passado de maneira correta, dando para quem ela tomou aquilo que ela devia ter dado antes, de boa qualidade. Então a gente fala, nasceu para sofrer. Não, não nasceu para sofrer. Nasceu para consertar. E nasceu para dar um passo adiante, porque se segurar as pontas e trabalhar bem, resolve o problema. A outra encarnação vai ser mais suave. Porque a gente vai limpando os nossos compromissos com a coragem de enfrentar o nosso projeto de vida atual, que é esse que a gente está vivendo. Seja com a sogra difícil, com a mulher difícil, com o marido difícil, com os filhos complicados, não interessa. É isso que nós precisamos, porque ninguém sofre sem merecer. A cada um é dado segundo as suas obras, sem nenhum desperdício, sem passar nada e sem faltar nada. Como diz Jesus, até o último iota, que é o pinguinho do i.
até o último ceitil, que é aquela moedinha menorzinha que existia na época de Jesus. O nosso centavo, que a gente nem vê por aí mais. Porque a justiça divina, ela é perfeita. Nenhum de nós sofre à toa. Todo sofrimento tem o endereço certo. Jesus foi tão claro nisso que ele diz, olha, não cai uma folha de uma árvore sem que meu Pai saiba. Até o cabelo de vossas cabeças estão contados. Teve menos trabalho comigo. Eu tenho menos cabelo que vocês, mas está contado. Os que caíram, estava contado. O que significa que existe um projeto de Deus para cada um de nós. E que nós não somos deserdados ou esquecidos. Jamais. Porque nós somos criaturas divinas. Nós fomos criados com amor. E somos cuidados com amor. Em tudo, em todos os momentos de nossa vida. Nós é que fechamos os olhos para isso na nossa ignorância. Então, saber dessas coisas é importante, porque nos coloca na posição adequada de um aluno que sabe aproveitar a bolsa de estudo que ganhou. Sejamos vencedores. É o meu desejo sincero para vocês, não para 2012, mas para sempre. Que assim seja.